E aí todo mundo, como é que vocês estão, pessoal? Então vamos lá para um vídeo que vocês têm pedido muito aqui no canal, que é um corte de cabelo em velocidade normal e no final dele a gente mostrar os dois lados do resultado do degradê. Então vamos lá. Vamos fazer esse degradê um pouco mais alto ali, na ideia de um high fade mesmo, naquela ideia da recessão média ali, né, um pouco da recessão média para a recessão alta. E eu vou iniciar, pessoal, aí passando o pente 1,5. Por quê? Porque eu descobri de uns dias para cá, né, na prática e tal, eu descobri que o pente 1,5 ele vai agilizar nosso degradê, deixar a gente mais produtivo e ele vai deixar o cabelo ali já de uma altura de uma 2 para tesoura. Por conta que se você utilizar o pente 1,5 com a alavanca totalmente baixa, ele vai equivaler ao pente 2 com a alavanca normal. Então eu venho fazendo primeiro ali de início, como vocês observaram aí, a marcação com o pente 1,5 com a alavanca totalmente baixa, depois que eu crio toda aquela baseline ali, né, aquela linha base do degradê, onde ele vai finalizar para a gente finalizar com a tesoura, eu venho com o pente 1,5 com a alavanca normal. Então vocês podem ver que eu venho limpando bem aquela região ali. Eu trabalho essa região todinha para deixar ela bem já no final do cinza para o início do escuro do nosso degradê. Então vocês podem observar que não é com pressa, pessoal, mas sendo ágil, mas não tendo pressa para a gente não deixar de estar fazendo essa linha que é muito importante da forma correta. Vocês podem observar que eu passo o pente, puxo aquele volume daquele cabelo tudo para baixo, passo o pente, depois venho ali, ó, refaço toda aquela marcação para deixar ela bem visível para quando a gente vir com o nosso próximo pente, ela está bem visível e a gente não ter problema da marcação de usar um pente menor depois de a gente ter usado o pente 1,5 e correr o risco de a gente ferir esse degradê onde vai ser a região da tesoura ali, para a gente ter que fazer tudo novamente e até se acontecer de estar subindo o degradê, né? Que não é o que a gente quer, senão a gente vai ter muito mais trabalho e aquele cabelo que poderia terminar em 30, 35 minutos no máximo, vai estar sendo o dobro do tempo e provavelmente não sendo o cabelo que o cliente pediu, né? Então vocês podem observar que eu venho ali, ó, com o pente 1,5, venho passando novamente, passo de novo para tirar todo aquele excesso de cabelo da lateral para a gente enxergar bem, beleza? Finalizei o pente 1,5 e vamos lá. Pessoal, tem uma dica muito importante aqui para vocês. Nesse corte eu não vou usar o pente 1, vai ser os únicos pentes que a gente vai usar aqui é o pente 1,5 e o pente meio. O pente 1 não vamos usar. Então vocês observam ali que em uma distância de 2 dedos da marcação da 1,5 que eu fiz, eu venho com o meu pente meio, realmente criando uma linha ali para a gente vir disfarçando logo em seguida. Então vocês podem observar que eu venho fazendo aquela marcação ali com o pente meio para a gente, depois que a gente criar essa marcação, a gente disfarçar de forma muito simples e prática, como vocês vão estar observando aí durante o corte. Então vocês podem observar ali que eu venho marcando o pente meio com firmeza mesmo, deixando bem marcadinho, para logo em seguida a gente vir disfarçar. Eu marco o pente meio com a alavanca normal, e aí eu marquei, e agora eu venho com o pente meio com a alavanca totalmente baixa, pessoal. Então você pode observar que já vai encaixando aquele cinza ali do nosso degradê com o escuro do corte, que é a parte das arestas ali onde vai estar utilizando a tesoura. Então esse movimento aí, ele não precisa de força, não precisa você estar colocando a mão muito pesada na cabeça do cliente. Esse movimento vai ser um movimento leve e na maioria das vezes esse movimento vai ser um movimento reto, não aquele movimento em C-motion, vai ser um movimento reto, para a gente estar disfarçando aquela linha e encaixando, imaginando que fosse o pente 1, né? Encaixando na região da baseline que a gente criou com o pente 1,5. Tem uma dica muito importante para vocês. O pente meio, com a alavanca totalmente baixa como ele está aí, ele vai equivaler ao pente 1 com a alavanca normal. Então, a gente tem esse cuidado para estar chegando da forma mais perfeita com o pente meio com a alavanca baixa, naquela região mais escura, onde a gente vai trabalhar com a tesoura de corte e a tesoura de desbaste. Vocês podem observar aí que eu já coloquei a alavanca na medida intermediária e veio ali em cima da linha da meio que a gente criou e um pouquinho abaixo da linha da meio com a alavanca baixa que a gente fez, que a gente disfarçou.
Então você pode observar que ele na intermediária ali, eu vou trabalhando bem a alavanca, intermediária e totalmente baixa, intermediária e totalmente baixa, e sempre em movimento reto, pessoal. Sempre em movimentos retos. Se você vê que vai ter um momento ali que você vai precisar fazer um C-motion, então você faz, mas sempre em movimentos retos e de preferência, na verdade, você pode estar trabalhando com o bico da máquina, para você estar disfarçando esse cabelo, essa linha que você criou da forma mais simples possível e também rápida, né? E também pode estar usando a máquina um pouquinho na diagonal com o biquinho dela para ser um pouco mais rápido esse disfarce. E depois que eu fiz com a alavanca totalmente baixa na meio, depois com a alavanca intermediária, eu venho ali com a alavanca normal do pente meio, como a gente marcou, e venho tirando só aquela sombrinha do risco que ficou e também trabalhando todos os níveis da alavanca. Aí, ó, eu estou na alavanca normal e finalizei. Agora eu venho com a máquina na zero, pessoal, na zero normal, zero com a alavanca normal. E para vocês observar aí, ó, o disfarce do pente meu ele foi tão bem feito, que quando você vai marcar o pente zero, quase que não é visível a marcação, a linha do pente zero, porque você disfarçou bem disfarçadinho mesmo aquela linha do pente meio que foi criada. Então você pode observar, então vocês podem observar que naquela 2 dedos abaixo da linha da 1,5 que a gente criou, a gente passou a meio, porque a gente ia trabalhar como se fosse 2 pentes, então teve que ter um espaço maior. E um dedo abaixo, um dedo e meio, um dedo abaixo da linha da meio que a gente criou, eu fiz outra linha, só que agora com a máquina zero. E agora a gente vai disfarçar. Mesmo processo. Vamos iniciar o disfarce daquela linha da zero que a gente criou com a zero totalmente baixa a alavanca. Depois com a alavanca intermediária. Se você vê que ficou alguma coisinha, você volta para a intermediária e vem para a alavanca baixa, intermediária, alavanca baixa. E depois que você viu que você conseguiu tirar quase por 100% daquela linha, você vem com a zero ou o pente que você marcou com a alavanca normal. E ali você vem tirando realmente só aquela sombrinha que criou da máquina que você fez a marcação. Então nesse caso a gente está com a zero, você pode observar que eu uso mais o canto, né, o cantinho da máquina ali, como se fosse a largura de um dedo do cantinho da máquina para estar disfarçando essa região que a gente marcou. E vocês podem observar que eu venho mais em movimentos retos do que em movimento em C-motion, que é o movimento em C. Eu faço mais movimento reto do que o movimento C-motion, porque o movimento reto ele é um pouco mais, na verdade, vai de pessoas para pessoas, mas o movimento reto para mim ele é um pouco mais simples para estar disfarçando aquela linha que a gente criou. Quando eu faço um movimento C-motion, eu posso correr o perigo de estar ferindo a parte de cima do meu degradê ali, realmente da sombra do degradê ali, do cinza, né, do branco para o cinza, quando eu faço em C-motion. Então eu gosto mais de movimento reto. Ó, essa imagem está perfeita que vocês estão observando aí. Meu movimento está sendo um movimento reto. Aparentemente parece que eu estou colocando toda a máquina, né, na cabeça do cliente, mas não. Aí eu estou trabalhando só com a parte da quina da máquina. Estou trabalhando só com a parte do biquinho da máquina ali. Imagine que tem a lâmina da máquina, você bota um dedo no final da lâmina para a lateral assim. Então é essa região que eu trabalho normalmente quando eu estou disfarçando aquela linha que eu criei, ou quando eu estou disfarçando de cima para baixo, de baixo para cima, independente. Então, isso é uma dica muito importante para você estar fazendo isso. E esse corte, pessoal, é um corte muito produtivo dentro da barbearia. É o corte do dia a dia, é o corte que você vai estar sendo muito produtivo, que você vai estar conseguindo atender bastantes clientes dentro da barbearia. Então vocês podem observar que eu fiz todo aquele degradê usando o pente 1,5 de início, depois o pente meio e depois o pente zero, a máquina na zero. E eu não gosto de tirar esse cabelo de baixo, porque eu gosto de deixar ele para quando eu vim passando a maquininha de acabamento, eu conseguir tirar esse cabelo por completo e deixar essa parte de baixo, a parte branca do nosso degradê, bem raspado. Eu tenho um negócio assim em mim que se eu tirar com os pentes maiores, depois eu vim tirando com o pente mais baixo, na minha visão ali, na minha interpretação do degradê, eu não consigo tirar ao máximo daquele cabelo para deixar o branco bem branco mesmo, aquela parte bem branca do degradê, suave para vir o branco, o cinza e o escuro do degradê. Então, na maioria das vezes eu venho, faço o primeiro passo lá 1,5, depois a meio, depois a zero,
e continuo deixando aquele cabelo ali na parte de baixo, daquela região da orelha, do pescoço, da nuca ali, para depois eu vir com a máquina de acabamento, tirando todo esse cabelo. Seja com a máquina de acabamento, seja com a zero também, ou seja com a lâmina, seja com a shave. Então, eu sempre gosto de estar deixando esse cabelo para quando eu venho tirando com o peito mais baixo, que vai ser o corte ali. Se fosse na meia, eu deixaria meio por último, para que eu consiga deixar esse cabelo todo, daquele degradê todo disfarçadinho assim mesmo. O branco do degradê, o cinza do degradê e depois o escuro do degradê. Então você pode observar que eu venho passando a máquina de acabamento com bastante precisão para deixar essa região bem limpa. E uma das coisas aqui que eu falo sempre para os meninos é que não deixa o cliente sair com a barba sem estar disfarçada, mesmo que ele não for fazer a barba. Isso gera muito valor para o cliente, principalmente dentro da barbearia. Ele vê, rapaz, o barbeiro lá fez até esse degradê na minha barba e eu nem pedi, então na próxima vez eu vou até fazer a barba com ele. Aí você pode estar ganhando um serviço a mais dentro da sua barbearia com esse cliente. Então a gente sempre disfarça essa região da costeleta ali do cliente para nunca deixar essa barba sem ficar disfarçada. O cliente que tem barba, e mesmo que ele não faça, ele vai sair com a barba disfarçada nessa região. Então vamos lá para uma das partes mais importantes do nosso degradê, pessoal. É o pente corrido com a tesoura. Então vamos lá. Eu sempre gosto de estar iniciando, depois que eu termino o degradê ali, eu fiz o degradê e a gente tem que conectar essas arestas. Eu sempre gosto de estar iniciando com a tesoura de corte, fazendo pente corrido, por quê? Porque na minha visão, e na visão de muitas pessoas aí, o degrau do cabelo ele é retirado com a tesoura de corte. Pode ser tirado com a tesoura de desbaste? Pode, mas você vai levar um pouco mais de tempo. Não é uma regra. É uma dica para que seu corte seja o mais produtivo possível e que você tenha mais praticidade e simplicidade na hora de estar fazendo seu degradê. Então a gente vem sempre iniciando, tirando aquele degrau. Você pode observar, ó, o pente aparece ali, ó, aquele cabelo que aparece é o degrau do cabelo. Então esse degrau eu gosto de estar sempre tirando com a tesoura de corte. Então vocês podem observar aí uma diferença bem clara. O lado direito sem degrau e o lado esquerdo com degrau. E a gente vai estar tirando agora. Uma dica muito importante, nunca dá essa tesourada com o pente corrido, com o pente parado, pessoal. Nunca dá, porque se você der mais de uma tesourada com o pente parado naquela região que você está cortando o cabelo, você vai criar uma linha que vai ser muito difícil de tirar. Quem sabe você tem que fazer esse degradê tudo de novo e subir mais um pouquinho. Então o que é que eu passo para os meninos aqui, para os nossos alunos? Sempre que for dar a tesourada, sempre conta até 3. 1, 2, 3 e o pente sempre em movimento. Tem alguns momentos aqui que você vai perceber que parece que meu pente está parado, mas ele não está parado. Ele sempre vai estar em movimento. Às vezes é um movimento bem sutil, por conta da prática, você já consegue dar uma tesourada um pouco mais rápida, mas é um movimento bem sutil. O pente nunca vai estar parado. Então vocês observam aí que com a tesoura de corda eu tirei todo aquele degrau, e quando a gente tira o degrau dessas arestas do degradê, vai criar uma sombra, um pouco de volume. Então a gente vai tirar essa sombra e esse volume com a tesoura de desbaste, isso mesmo. Então, sempre eu gosto de tirar o degrau com a tesoura de corte e o volume e a sombra do degradê para a gente deixar essas arestas bem conectadas, bem disfarçadas com a tesoura de desbaste. E sempre que eu vou usar a tesoura de desbaste, pessoal, eu gosto de usar esse pente um pouco mais fino, porque eu tenho um pouco mais de precisão na hora de estar tirando esse volume e essa sombra um pouco mais escura que o degradê fica naturalmente. Então você pode observar, ó, da mesma forma, como esse pente ele tem um pouco mais de precisão, ele pega um pouco mais de cabelinho apenas em um lugar ali mais preciso, como se você tivesse lapidando fade, então você tem que ter um pouco mais de cuidado. Então sua tesoura e seu pente nunca pode ficar parado. Imagina aí, você coloca a tesoura, colocou o pente, colocou a tesoura, quando você for dar a primeira, a segunda, a terceira tesourada, sempre o pente vai estar subindo em movimento. Nunca vai estar parado. E eu sempre gosto também de fazer 3 vezes. 3 tesouradas, por exemplo. Encostei meu pente na cabeça do cliente. Vamos fazer um movimento reto também, igual a gente faz com a máquina, a gente faz com o pente, mesma coisa. Coloquei o pente na cabeça do cliente. Subi. Vocês vão observar aí, ó. Coloquei o pente, vou dar a tesourada, vou subir, ó. 1, 2, entendeu? Se eu for dar uma tesoura, com a tesoura de desbaixo, se eu for dar uma tesourada apenas em um lugar, eu dou apenas uma tesourada com o meu pente parado. Mas só que é muito raro isso de acontecer, é quando realmente é uma coisa muito específica ali que eu tô observando que o
que o degradê precisa, fica um pouquinho de volume ali, eu não quero vir com a máquina para não correr o perigo de estar ferindo. Aí eu venho com meu tesouro, com minha tesoura e meu pente mais fininho, com a tesoura desbasta e o pente mais fino para ter um pouco mais de precisão. E aí eu dou apenas uma tesourada, mas normalmente, pessoal, quase 100% das vezes é 3 tesouradas e o pente e a tesoura sempre em movimento. 1, 2, 3, pente, sobe junto com a tesoura, pessoal. Ali alguma coisa mais específica, aí eu venho, mas o pente sempre em movimento, tá vendo? 1, 2, 3, 1, 2, 3, o pente sempre em movimento. Porque se você não movimentar o pente, você vai criar uma marcação com a tesoura, que vai ser um pouquinho complicado para você tirar. E ali eu observei que tinha um pouquinho mais de volume naquela região, então para eu não ter que vir com a tesoura de corte, eu botei a parte mais larga do meu pente. Eu não quero ser muito preciso ali, eu quero apenas tirar volume. Então eu coloquei a parte mais larga do meu pente e aí eu venho com a tesoura desbasta. Tá vendo? Parece que meu pente está parado, né, pessoal? Mas ele não está parado, ele está sempre em movimento para a gente estar disfarçando essa região e não deixar o pente parado. Isso é muito importante, pessoal. De verdade, isso é muito importante. Não pode deixar esse pente parado. Pessoal, se você curtiu até aqui, chegou até aqui, deixa seu curtir aí, vai ser uma enorme satisfação ter você curtir aqui, ter o seu comentário também, se restou alguma dúvida. Quando você curte, quando você compartilha, o YouTube entende que a gente está gerando conteúdo de valor para vocês. E esse é o resultado, pessoal, de um cabelo simples e prático para nosso dia a dia dentro da barbearia, o famoso e tradicional high fade. Até o próximo vídeo.